Eu vou começando porque eu adoro começar contando quem são essas pessoas que escreveram esse livro, de onde que elas estão falando, elas tiraram essas ideias de que lugar. E nós temos dois autores, um com um nome que eu tenho dificuldade de pronunciar, o Sendil Mullainathan. Não sei qual é a pronúncia correta, mas o principal é que ele é um professor de ciência comportamental e computação. Então, ele vem de um lugar de usar aprendizado de máquina para poder resolver problema de comportamento humano, política social. Então, ele vem mexendo nisso já tem algumas décadas. É um cara com bastante experiência. E ele usa tanto o laboratório quanto situações da vida real e o que ele chama de experimentos naturais, que eu não tenho muita certeza do que é, para estudar principalmente problemas sociais como discriminação e pobreza. Cara, escreve pra caramba. Tem um monte de artigo pra galera que gosta de artigo. Tudo em inglês, óbvio, mas quem quiser, só metendo no tradutor que tá tudo certo. E ele começou a carreira acadêmica dele, achei chiquérrimo, no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é uma instituição super renomada dos Estados Unidos. Mas o cara também é gente que nem a gente, gosta de jogo de tabuleiro, gosta de brincar com máquina de expresso e jogar basquete. E o outro cara, com o nome mais fácil de pronunciar, que é o Eldar Shafir, ele é um cientista comportamental israelita e americano. E o que ele tem tentado entender desde que ele começou a carreira dele é como que o contexto influencia na nossa tomada de decisão, em como que a gente pensa e decide as coisas que a gente quer ou não quer fazer. Ele sempre foi em temas mais relacionados a finanças, do tipo ilusão de dinheiro, vieses cognitivos, que é outro assunto que é maravilhoso, e sobrecarga de escolhas. Ele só chegou nos Estados Unidos, ponto muito importante, nos anos 80, sendo que ele nasceu em 59. Então, ele tem essa criação israelita e depois foi se apoderando de como que os americanos veem a vida e tomam decisões. E ele se juntou ali nos anos 90, 2000, com o Tversky, que é outro nome maravilhoso das ciências comportamentais, para entender como que a gente é ou não é irracional. Resposta, somos irracionais. O livro contou bastante para isso, sobre isso. E ele tem trazido várias novidades até hoje, o cara não parou de trabalhar, de como que a gente pode tomar decisões melhores tendo ciência de como que nosso cérebro funciona e como que nosso ambiente nos influencia. Então, para começar a contar sobre o livro em si, vou chamar Tiago, que vai contar para a gente dos livros, dos capítulos 1 e 2. Tiago, a tela é tua. Vamos lá. Confesso que eu comecei a ler esse livro um pouquinho atrasado, tive que correr essa semana para conseguir terminar pelo menos a minha parte, mas igual a Lucinalva falou, só com um pouco que eu li eu já fiquei com vergonha de algumas coisas. Mas o bom de livro é isso, né? Trazer a gente para a realidade, fazer a gente pensar. Mas o livro ele começa explorando um pouco essa ideia da escassez como uma experiência bem comum, tanto em relação a tempo quanto em relação a dinheiro. E é engraçado que na introdução os autores eles compartilham suas próprias dificuldades com relação à falta de tempo e como isso afeta a vida pessoal deles e os projetos. E eles reconhecem que a escassez altera a nossa percepção, nosso comportamento, e que ela não é só ausência de recursos, mas ela muda a maneira como nós priorizamos e enxergamos o mundo. E na introdução mesmo, eles estabelecem o tom para a exploração da mentalidade de escassez, que no final é o conceito central da obra, né, do livro. No capítulo 1, que se chama Focando e Entrando no Túnel, eles descrevem como a escassez ela estreita o nosso foco. Quando a gente está enfrentando alguma escassez, a gente acaba focando que tem os benefícios e também os malefícios, né? E eles fazem a metáfora com a questão de você entrar num túnel. E eles explicam que ao nos concentrarmos intensamente em uma necessidade urgente, como tempo ou como dinheiro, a gente acaba negligenciando outras áreas.
Então, como que eles usam o túnel? O foco nosso está dentro do túnel e o que a gente está negligenciando está fora. Uma vez que a gente entra no túnel, a gente perde a visão do que está fora. A gente simplesmente não consegue ver. Não é intencional esse fato da gente negligenciar, porque realmente as coisas fogem da nossa visão. Tem um lado positivo, que esse foco pode nos tornar mais produtivos no curto prazo, naquele objetivo que nós estamos focando, mas no médio e longo prazo, como a gente está negligenciando outras tarefas e outros compromissos, acaba vindo o malefício. E eles ilustram com um jogo de softball de uma filha de um executivo e ele pressionado por tempo de uma entrega, ele resolve não abandonar, não deixar de ir no jogo de softball da filha, mas no fim ele não consegue desligar daquele compromisso que ele tem e acaba sendo uma experiência ruim, porque ao invés de ele estar 100% presente emocionalmente com ali o momento da filha dele, ele acaba não participando como deveria e a filha acaba percebendo. E eu achei assim um exemplo bem, acho que a carapuça serviu porque aí eu fiquei relembrando alguns momentos da minha filha, por exemplo, que eu devia estar 100% focado e infelizmente não estava. Mas coisas da vida. E partindo já para o segundo capítulo, ele que chama A Taxa de Largura de Banda, ele fez uma comparação, eles fizeram uma comparação muito legal, que inclusive a gente vivencia isso no dia a dia quando a gente está usando a internet, né? A gente começa a ver uma coisa muito pesada, e por exemplo, costumo fazer várias coisas ao mesmo tempo na internet, enquanto estou usando o computador. Aí, enquanto você está processando um vídeo, você está mandando, igual o meu caso agora, mandando vídeo para o YouTube, e se eu tentar acessar outra coisa, não dá tempo, não dá certo. Já o Zoom já me avisou aqui várias vezes que a minha conexão não está legal. E ele fala isso com relação a nosso processo mental, né? Nossa largura de banda mental, sugerindo que a escassez de qualquer recurso consome nossa capacidade cognitiva. A gente foca tanto naquilo ali que a gente não tem capacidade cognitiva para administrar outras coisas. Mesmo a gente insistindo, né, falando e achando que nós somos multitarefas, mas não é bem por aí, né? E a nossa mente acaba ficando sobrecarregada, afeta a nossa tomada de decisão, nosso desempenho, e eles mostram como a escassez de dinheiro, por exemplo, leva as pessoas a tomarem decisões financeiras ruins, e nisso você acaba entrando num ciclo vicioso. Inclusive, a gente deveria, né, só fazendo um jabá para a Laura aqui, abrir mão de alguns profissionais para nos auxiliar, porque na hora que a gente toma cada decisão ruim, isso é fato. Foi outro capítulo que me fez ver algumas coisas que eu já fiz errado e, de certa forma, eu continuo errando. E, em síntese, só nesse início do livro já deu para nosso comportamento, nossa atenção, principalmente, e o impacto disso tudo na nossa vida pessoal, profissional e de maneiras muito profundas. Então, eu acho que eu acabei resumindo mais do que deveria, mas agora que eu estou vendo que a minha timer já me avisou que eu estou dentro do tempo. Achei muito interessante. Pretendo essa semana ainda terminar de ler, ainda faltam alguns capítulos para eu concluir o livro. E vou acompanhar atento aqui o spoiler que os colegas vão me dar nos próximos capítulos. Você, Laura? Esse é um livro duro mesmo. E ao mesmo tempo é um livro que eu sinto que todo mundo tem que ler. Todo mundo já teve essa sensaçãozinha de estar num túnel. Eu não sei se vocês já notaram muitas vezes em filme, em série, quando tá querendo mostrar alguém que tá tendo um ataque de pânico, ou então tá muito focada em alguma coisa, que a visão dela vai se afunilando, que vai ficando mais escura e ela só consegue focar naquela coisa. Isso tanto para coisa boa, sei lá, a paixão da sua vida entrou e aí tudo desaparece, quanto para coisa ruim que você sente que tá acontecendo
E aí parece que só existe aquilo e a gente vai seguindo nesse dia a dia que vai doendo na gente. Então, eu quero chamar agora a Lucinalva para contar pra gente o que que vem depois. Tem solução para isso? Ainda não. O capítulo 6 e 7 que começa a solução. O meu é de 3 a 5. Ai, gente, minha gatinha está aqui me atrapalhando. Então tá, vou pegar um gancho do Tiago Gavilanes, que é a taxa de largura de banda. O que que é essa taxa de largura de banda? É como se fosse, voltando para o tempo, vou usar o meu exemplo. Eu tinha um tempo de um mês para ler o livro, iniciei só que aí eu abusei da minha taxa de largura de banda. Eu não soube usufruir desse tempo e acabei não finalizando o livro. Então é isso. E aí ele fala que os pobres, eles têm uma largura de banda taxada, porque eles estão tão preocupados na conta do aluguel, no gás, isso. E isso é um problema sério, porque eles acabam sendo taxados por falta de habilidade, de não ter nenhuma motivação. E aí as pessoas confundem. E tudo isso é porque a taxa de largura de banda deles é muito reduzida. O que mais? É, E aí também tem outra parte que ele fala sobre arrumações e folgas. E ele usa muita analogia da mala, a mala pequena e a mala grande. Quando você tem uma mala pequena, você faz escolhas do que vai naqueles itens para sua viagem. E já quando você está fazendo uma mala grande, você arruma de qualquer jeito, leva qualquer coisa e não se preocupa em fazer escolhas. É... E aí a escassez nos faz focar a maneira de arrumar a mala. É, e, gente, eu estou lendo aqui, porque eu fiz vários apontamentos. E aí, o que ele diz que a escassez impõe um pensamento de escolha. Todas aquelas necessidades que não são atendidas, elas capturam a nossa atenção e vai para o topo da mente. Então, quando você não tem uma necessidade, né, atendida, aquilo fica na sua mente e reduz a sua taxa de banda, né? Da largura de banda. E aí ele fala das folgas. O que seriam essas folgas? Aí ele usa de novo a analogia da mala, que aí quando você tem uma mala grande, você tem espaço, até da pequena mesmo, você coloca os seus itens necessários, vai ajeitando, e ali tem uma folga. E aí, com a mala grande já é diferente. É, E aí ele fala que a folga é que nos faz nos permitir sentir que não há escolhas, que a folga é como se fosse uma coisa para capturar a mente da gente, assim. E a folga, ela te livra de fazer escolhas, né? Tanto folga de tempo, que ele fala, o dinheiro e até folgas da nutrição do nosso corpo. Mas ele também fala das folgas intencionais, que são aquelas reservas que a gente deixa. Vai viajar, chega no aeroporto uns 20 minutos mais cedo. Isso daí são intencionais. E aí também, deixa eu ver. Itens. Outra coisa que ele falou também que eu achei muito interessante, que quando você tem folga de orçamento, você vai ao supermercado e compra os itens que ficam rejeitados nos armários. E aí você vai lá, gente, eu sou uma dessas. Você vai no seu armário, né, de cozinha, tá lá coisas para vencer, já venceu, e fica lá rejeitadinhos. O que mais? E aí ele fala que a folga nos permite comprar itens só por interesse, sem qualquer consideração. Aí ele fala que o resultado é ineficiência e desperdício.
É, deixa eu ver o que mais. Tem uma coisa que eu coloquei aqui. Que ele fala dos limites, os limites físicos e as escolhas. Aí ele fala que, sobre esse conceito de arrumar a mala, então está dizendo assim: você tem limites e também tem escolhas. Então, tudo na nossa vida, tudo, se a gente olhar, tem um limite. A gente tem limite de orçamento, a gente tem limite de tempo. E aí ele fala que é padrão, todos os limites são reais e as escolhas são universais. Porém, o que muda é a nossa experiência, é como a gente vai experienciar aquilo. Então, por definição, a gente tem que sempre perceber quais são nossos limites reais e quais são as escolhas que nós vamos fazer, independente da nossa sensação que a gente vai ter, né? É, então, ele fala que ter folgas nos permite o sentimento de abundância. E a folga não é somente ineficiente, ele fala que é um luxo mental, né? A abundância não nos permite apenas comprar bens, permite arrumar a mala de qualquer jeito, o luxo de não pensar, o luxo de não se importar com os erros. E é isso, gente. Minha contribuição para hoje é essa. Eu vou discordar dos autores agora, criar causa e confusão. Eu não acho que é um luxo. Ele pode chamar de luxo, mas para mim é muito necessário ter espaço mental para poder tomar decisões. É uma coisa que todo mundo que já passou por algum tipo de escassez, seja de tempo, de energia, de dinheiro, vai sentir falta. Então, como você contou pra gente que ali no capítulo 6 já começa a ter resoluções, Fernando, conta pra gente, o que que dá pra gente fazer? Boa noite a todos. O capítulo 6 e o capítulo 7, eles andam de mãos dadas, porque os capítulos 6 vão ser apresentados as 10 anteriores dos outros capítulos e listados quais são as armadilhas que a escassez pode nos levar, e o capítulo 7 nos apresenta a pobreza como uma forma crônica da escassez de recursos. No capítulo 7, nós começamos no capítulo 6, essa amálgama de 6 e 7, com a reafirmação do efeito de túnel e como essa restrição da nossa visão prejudica as nossas decisões e a organização do nosso pensamento. Ele ainda fala que a forma que nós organizamos recursos a curto prazo faz com que nós esqueçamos do planejamento a longo prazo, e isso prejudica o modo como as pessoas mais pobres alocam seus recursos e levam sua vida financeira. Então, eu dou um exemplo sempre do empréstimo, que as pessoas pobres, assim como pegar de outros livros também, como o livro O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, fala sobre a motivação, sobre pessoas viciadas em cassinos, em jogos de apostas. Quando elas estão nesse período de túnel, elas tomam péssimas decisões financeiras para consertar seus problemas atuais e não conseguem planejar o próximo passo. E tomam piores decisões, e assim, piores decisões, perpetuando esse ciclo de escassez e também de péssimos recursos, principalmente tanto mentais quanto financeiros. No capítulo 7, nós vamos ver a escassez como essa perpetuação, só que crônica da escassez, em que as pessoas que têm acesso a menos recursos financeiros, automaticamente, segundo o autor, também têm menos recursos mentais, porque toda a sua energia mental, de motivação, de decisão, está sendo locada para entender como eu vou conseguir mais recursos para o futuro, o que eu tenho que fazer agora, e não conseguem tomar decisões a longo prazo. Com esses esforços cognitivos escassos, as decisões racionais são perpetuadas, e se não houverem apoios, que no capítulo 6 e 7 são semelhantes, principalmente de apoios de redes sociais, de apoio, redes governamentais, esse recurso de crédito facilitado para essas pessoas, elas não vão conseguir quebrar esse ciclo, que é um ciclo de pressão, péssimas decisões, não sei como resolver o problema, e volto ainda para a falta de educação financeira também.
Por enquanto é isso. Passa a palavra. Vou até aproveitar aqui para poder elaborar essa parte de péssima tomada de decisões com um exemplo que provavelmente vocês já passaram. Quem aqui já teve um dia longuíssimo no trabalho que nunca acabou? Chegou em casa exausto, morto, só queria ser mimado? Sim, sim, sim. E aí o que que acontece? Você vai lá e come tua marmita fit que você preparou no fim de semana, sim? Você prepara uma comidinha mais gostosa. Você abre o iFood e você pede a coisa mais gordurosa, salgada, doce, a coisa que mais te satisfaz, que vai acabar com a tua dieta, com as tuas finanças, e ainda vai chegar meio fria e meio murcha. E com isso, com um dia de cansaço, de exaustão, cara, pra mim é muito a batata frita do Outback. Já que a Gisele falou. Gosto muito daquele bichinho gorduroso, salgado, cheio de queijo, bacon. E todo vai chegar ruim aqui. Mas, daí vem um ciclo em que a gente come essa comida que a gente não ficou tão feliz. Que a gente tá muito cansado pra lá comer do jeito que fica gostoso. Aí a gente tem digestão, dependendo da hora que você comer a comida, dorme mal, no dia seguinte acorda meio bolado, toma 2 litros de café, passa o dia se arrastando, chega em casa com a sensação que não fez nada e começa tudo de novo. Então, só pra deixar um exemplo que todo mundo pode ter passado, pelo visto, a parte. Sim, café. A parte de chegar em casa exausto, todo mundo aqui já passou. Então, não é só uma coisa de, ah, é só porque é pobre, que não tem dinheiro e não consegue pensar. Todo mundo passa por isso. Inclusive, vai ser o tópico daqui a pouquinho de um Table Topics bate-bola que a gente vai fazer. Mas antes, Marcos, que chegou chegando, ele se inscreveu ontem, gente, no Brasília. E já tá aqui pronto, apresentando o capítulo pra gente. Eu amei. Bem-vindo, Marcos, tá contigo. Bom, primeiramente, então é um prazer integrar este clube de livros. Eu sou um bibliófilo, assim, amante, colecionador de livros, gosto muito de leituras. E confesso que eu não tinha lido este livro. De ontem para hoje eu li, abaixei já no Kindle, e também vi que tinha um link dele no YouTube, então fui lendo e acompanhando já a leitura audiovisual. Pessoal, vou falar aqui especificamente sobre os capítulos 8, 9 e 10. Eu fui lendo esse livro, assim, eu falei, cara, esse livro eu tinha que ter lido ele antes. Ou então fui pensando, poxa, as pessoas tinham que ler esse livro. Já falei assim para minha chefe, leia, leia que é necessário. Esses 3 capítulos, eles trazem, pessoal, perspectivas muito ricas sobre escassez em diferentes contextos. Quais são esses contextos? Dinheiro, recursos organizacionais e tempo no cotidiano, no dia a dia. Então vamos lá, começando pelo capítulo 8. Ele foca na escassez de dinheiro. Ele mostra como a pobreza impacta diretamente a maneira como as pessoas tomam decisões financeiras. A principal ideia que o capítulo 8 traz é de que quando alguém vive, ele está com uma constante preocupação de apagar incêndios, seja para pagar uma conta, resolver uma emergência imediata, ele sempre vai entrar num túnel mental, como o nosso colega que abriu o nosso clube hoje falou. E é interessante que quando ele fala de um túnel mental, é algo assim da psicologia mesmo, né? É uma capacidade que limita o nosso planejamento, seja porque o foco está exclusivamente em um problema imediato, seja porque você vai apagar um incêndio. Então, literalmente, um exemplo que o livro traz são pequenos empréstimos de curto prazo. É, ele até cita um caso da Índia, onde empréstimos foram feitos de 10 dólares e teve uma adesão muito grande. Né? Ou seja, não eram pessoas que iam pegar um empréstimo para ter uma reserva de emergência ou investir para ter algo no futuro. Não, era para literalmente, né, apagar um fogo. E é muito o que o brasileiro tem também, né? Então, assim, esses pequenos valores geram uma sensação de controle, né? Que vai evitando que a pessoa entre em um ciclo de escassez mais profundo. Então, o livro ele vai trazendo algumas questõezinhas. Então, nesse capítulo 8, o ponto essencial e que ele foca é que o dinheiro força as pessoas a tomar decisões que resolvem um problema imediato. Então, mas a longo prazo vai ser prejudicial. É a mesma coisa de você pegar um empréstimo. Vai ter taxas de juros ali, a gente sabe, o Brasil, né, é um dos países que mais tem pessoas assim endividadas. Então ele não pensa ali, poxa, eu preciso poupar, eu preciso investir. Não, ele quer resolver o problema dele. Isso gera mais escassez ainda. Já o capítulo 9, ele vai falando sobre administrar a escassez nas organizações. Eu achei fantástico, porque ele cita um exemplo de um hospital, que é o Jones Regional Health Center. Eu sou advogado de hospitais, eu trabalho na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e nós temos 45 hospitais universitários federais, e me identifiquei super, porque ele cita o exemplo de que o hospital, né, Jones Regional Health Center, tinha um problema de internações de emergência. E ele não tinha, sempre
ele fala que, né, não tinha cirurgias necessárias ali. Então, eles estavam no túnel, entrou na escassez. E aí, como que foi resolvido isso? Contrataram um consultor externo que estava fora desse túnel. E aí ele falou: peraí, por que que vocês não deixam uma sala exclusiva para emergências? Para quando chegar esses casos, que sempre vão surgir, vocês façam isso. De início, eles falaram, né? A diretoria falou: não, você está louco. Se a gente já tem escassez agora, imagina depois. Por quê? Essa pessoa, ela estava fora do túnel, fora do furacão do problema. E aí ela falou: não, faz o teste, vamos fazer o teste. Fizeram o teste, o pessoal ficou encantado com o resultado. Por quê? É justamente aquela coisa, você deu uma folga necessária e a pessoa que estava de fora, fora do túnel, ele pôde observar onde estava o problema da escassez. Então isso foi uma mudança estrutural, demonstrando que pequenas folgas vai fazer que problemas mais complexos sejam resolvidos. E nesse capítulo, então, 8, capítulo 9, a administração do hospital viu uma melhoria considerável que trouxe mais eficiência, né? Então isso chamou muito a atenção, me chamou muito a atenção nessa ideia, né, de utilizar um design, né? Que é design? É criação de um modelo. Então criou-se um modelo ali que utilizou-se dessa escassez para melhorar o sistema. Já o capítulo 10, ela vai falar sobre escassez no cotidiano, e aí traz mais para a nossa realidade mesmo, né? Então, assim, o foco está no dia a dia, né? Como a Laura Leal disse, no dia a dia mesmo, a gente toma decisões baseadas na escassez. Então, em algum momento, você vai entrar no túnel. O que é esse túnel? É você, o tempo você vai ser mais escasso. Você fala, todo mundo, nossa, eu queria que meu dia tivesse 28 horas. Quem nunca falou isso? Quem nunca falou, nossa, eu queria ter mais tempo? Né? Um exemplo clássico é quando a gente agenda consulta e aí falta alguns minutos, né? E a gente é, vai gerando uma cascata de atrasos. Quem não é o profissional liberal, o médico, o professor que, nossa, vai ter uma aula aqui, mas acabou que um atraso vai gerando outro atraso, outro atraso. Aí o que que o livro vai trazer para a gente? Ele vai sugerir que você utilize o design desses seja de tempo, energia, e colocar num estado, para tirar esse estado constante de emergência. E o que é isso? É deixar um tempo, um plus, né? Um tempo a mais, preocupar com a sua saúde, preocupar com várias questões e implementar isso. Então, o que ele fala? Pequenas mudanças comportamentais podem ter um grande impacto, como deixar um lembrete no lugar. Poupar dinheiro é um exemplo. Né? A gente não vai lembrar de poupar dinheiro. Eu quero resolver, eu comprar algo. A gente sempre vai pensar, poxa, eu quero apagar esse incêndio. Então, pessoal, os 3 capítulos, para concluir, então, já para observar o tempo, eles vão falar justamente sobre como sair do túnel, desse túnel psicológico, desse túnel que te faz ter um pensamento muito imediatista, né? De comer uma comida gordurosa, de, igual a Laura falou, poxa, você vai ir para academia? Não, porque isso eu não estou vendo algo de imediato, né? Então, a mensagem que ficou para mim é que pequenas mudanças podem liberar espaço, banda larga mental que a gente fala, para viver de forma mais estratégica e para a gente observar, seja no trabalho, na vida pessoal ou na sociedade. Obrigado. Eu acho que tu ficou com a referência ruim, porque todo mundo parou no verde, mas você pode falar até o vermelho, tá? Eu não expliquei porque na minha cabeça todo mundo já tinha o costume. Então, o verde é que você atingiu o tempo mínimo, o amarelo que você tá no meio do tempo, e o vermelho é tipo, ok, acabou, você tem 30 segundinhos de tolerância. Mas tá tranquilo, tudo certo. Inclusive, eu quero aproveitar, porque eu tava aqui falando, até mandando mensagem pro pessoal no privado. Acho que eu vou chamar ele pra ser Toastmaster do dia mês que vem. Tô gostando da confiança do engajamento. Não vou te pressionar a responder agora, mas fica com isso na cabeça, porque achei que você tem muito espírito pra estar aqui compartilhando com a gente. O Marcos, ele não precisa nem fazer o ice break, ele pode ir direto. Sim, ou pior que podemos organizar isso aí, viu? Mas vamos começar com o Toastmaster do dia aqui do Book Club, que a gente tem mais dificuldade. E aí depois a gente vai empurrando ele pros próximos. E eu queria, antes de deixar a discussão correr solta, fazer uma dinâmicazinha mais rápida. Então, em vez de ter de 1 a 2 minutos de Table Topics, a gente vai ter de 30 segundos a 1 minuto. E a ideia é tirar essa sensação de, caraca, tomei uns tapas na cara, e mais de, beleza, tomei uns tapas na cara e agora o que eu vou fazer? Eu vou chamando vocês, e eu preciso que todo mundo preste muita atenção no que o outro tá falando, porque vocês vão responder sobre o que o coleguinha falou. Então, Ale, você primeiro. Eu quero saber o que tá mais escasso na tua vida entre tempo, dinheiro e energia e como que isso tem te afetado.
de 30 segundos a 1 minuto. Bom, dinheiro parece que nunca é suficiente. Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. Então, eu vou falar do tempo, porque eu acho que também tem a ver com o tanto de coisa que eu gostaria de fazer e o tempo não tem esse tanto, né, mais que 24 horas. Embora tenha uma filosofia, todo mundo tem 24 horas. Não acredito. Mas eu acho que tempo, mas é organizável. Preciso repensar algumas coisas. E eu vou chamar outra pessoa para também ficar com esse medo, a Lilian, para contar pra gente como que a gente gerencia as 24 horas do dia da Lê. Como que, estando de fora, não estando dentro desse túnel que ela tá, a gente pode pensar em melhorar o dia dela. Ixi, Ale, falou Me a pessoa ajuda? errada. Porque esse outro também é uma bagunça, eu também não consigo. Mas um controle, né? Acho que talvez uma agenda, eu acho que você tirar de alguma coisa que está fazendo, levando muito tempo com aquilo e focando mais em alguma coisa que você quer focar, igual sua vida privada, passeio, família, e é isso. Essa que é a dificuldade mesmo. É entender quais que são nossos gargalos e como que a gente pode começar a lidar com eles. Então agora, Gisele, vou repetir a pergunta da Lê para você. Desses três, tempo, energia e dinheiro, o que tá mais faltando para ti e como que isso te afeta? Me falta energia no momento. Eu até consigo controlar um pouco o tempo, as prioridades do dia e da semana, talvez. Como a Leteia disse, o dinheiro sempre é uma escassez, então tá tudo certo. A gente nunca vai estar satisfeito, mas eu ando um pouco sem energia, sem a disposição para fazer as coisas. Não sei como resolver no momento, aceito sugestões. Quem vai te dar sugestão vai ser a Luana. Então vamos lá. É uma questão a ser bem analisada, né? Porque muitas vezes a energia ela pode estar ligada à questão de alimentação ou também até mesmo psicológica, porque eu acredito que hoje a questão psicológica ela tem afetado bastante pessoas. E isso, né, faz com que, assim, é um gama de coisas, né, que está ocorrendo, né, que até mesmo muitos profissionais falam, né, que hoje os maiores problemas são os psicológicos. Então, assim, é uma análise que tem que ser feita, né? Ver o que está te afetando mais, se é a relação, né, psicológica ou a questão dos seus cuidados com você mesmo, com sua saúde. Acredito que é isso. Uma análise. Eu não sei se terapia resolve tudo, mas parece que ajuda tanto. É um A terapia é negócio. muito bom. É bom demais. Assim, é ruim, mas é bom. Às vezes você sai meio morrendo, mas é gostoso. Débora, como que você complementaria o conselho da Luana? Eu concordo com ela sobre a questão da alimentação e vitamina também. Eu aconselharia procurar, né? Fazer um exame, ver as vitaminas e fazer reposição de vitamina para ver sobre essa energia, procurar uma atividade física para que possa melhorar, né? Uma corrida, uma caminhada, para que possa melhorar essa energia dela. É isso. Cara, eu vi as cabecinhas assim no exercício físico. Eu não sei para os recém-chegados se vocês já sabem que esse é um clube que adora fazer exercício. Metade do pessoal corre, a outra metade odeia correr, mas faz outros exercícios. Então é uma galera fit a rodo. Eu sou apaixonada também. Eu também faço corrida. Gente, mais uma pro time. Hoje teve uma corrida. Débora, você tá em Brasília? Sim, teve uma hoje, né? Acho que foi do BRB. Eu não sei, eu passei Banco no do Show Monumental e Brasil. tava tendo. Banco do Ah, Brasil. Banco do Brasil. RB não, Banco do Brasil. Eu fiquei sabendo, mas eu não participei. Fiquei sabendo dessa. Eu achei muito legal. E aí, depois, como eu estava de carro e não correndo, eu comecei a ficar meio chateada que eu nunca podia virar à esquerda pra entrar no Sudeste. Tudo certo? Era por um bom motivo. Agora, vamos falar um pouquinho de dinheiro? Eu sou planejadora financeira, adoro cutucar as pessoas pra falar sobre dinheiro. E teve uma coisa que eu ouvi vocês falando que eu fiquei assim, gente, eu acho que tem um fato aqui muito legal que muita gente não sabe, que as melhores pessoas, na hora de lidar com dinheiro, é quem não tem dinheiro, são os pobres. Quando tu vai fazer estudo, fazer análise, ver como que as pessoas estão gastando dinheiro, você vê que as pessoas que têm menos condição é quem tem mais criatividade de como conseguir as coisas, como reaproveitar, como reutilizar, como fazer você mesmo. São as pessoas que destinam mais para as necessidades básicas, por motivos óbvios de ou faz isso ou passa fome, o que infelizmente tem rolado muito com as bets, o pessoal das apostas, coisa que tem rolado bem recentemente. Mas tem algumas soluções muito legais, tipo de microcrédito, que é maravilhoso, é uma coisa que dá um alívio, as pessoas começam a conseguir pensar um pouquinho mais na frente,
começam a conseguir trazer um pouco mais de calma pro dia a dia e aí, em vez de só comer qualquer coisa, poder pensar em fazer a própria comida, por exemplo. E aí, trazendo para outro livro que eu nunca vai aparecer nesse clube, porque ele não tem nada a ver com as nossas temáticas de oratória, liderança. É um livro maravilhoso que chama Gente Ultraprocessada, falando sobre comida ultraprocessada, no caso. E o subtítulo dele é Por que comemos coisas que não são comida e por que a gente não consegue parar de comê-las? E é um assunto que afeta principalmente pessoas que não têm tanta renda, porque são muito baratos. Então, eles estão por toda parte, e a gente vai escolhendo por comodidade, a gente come eles por comodidade, inclusive. E agora, deixa eu ver quem que ainda não falou. Nayá, você estava aqui só quietinha. Vamos falar de comida e de alimentação? Bora. Sim, eu quero. Vamos pensar aqui. Já que você é mãe, vamos ser mãe. Mas agora você vai ser mãe das suas crianças quando elas eram pequenininhas. Um monte de demanda, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. Como que você faz para conseguir ficar um pouquinho mais equilibrada? Eu marco para ti os 30 segundos. Beleza. Poxa, bem, equilibrado hoje está muito difícil, principalmente como você acabou de colocar aí, são as comidas ultraprocessadas que são mais baratas, mais fáceis de comer. Então, eu vou dizer que eu dei algumas vezes para minha filha, que hoje tem 22 anos, tá, gente? Não é mais tão pequenininha assim. Mas eu dei algumas vezes nuggets para ela. E eu estava lendo alguma coisa sobre isso. Como as pessoas odeiam nuggets, os pais odeiam e as crianças adoram. É porque a gente alimenta elas, né, de certa forma. É fácil, é barato, você mesmo colocou, né? A verdura, o orgânico é muito, muito caro, muito difícil chegar nisso. Então, assim, hoje, se eu tivesse criancinhas hoje, eu ficaria muito atenta. Ela caiu, acho. Ela caiu. Vamos ver se ela volta um pouquinho pra terminar de contar pra gente. Gente, Biotônico Fontoura que tinha álcool, tinha... Coca-Cola tinha cocaína no começo. Não sei se vocês sabiam dessa. Sério? Sério. Obviamente, O tônico começo... tinha álcool. Sim! Quando as crianças... Você ia tirar dente, por exemplo, que o dente estava podre, você dava um golão de uísque, alguma coisa assim, e aí pra anestesiar. Criança. Tudo sobrevivente, a geração Exato. sobrevivente. Sim, é o pessoal que os pais fizeram o melhor que podia com o que tinha na época. Voltou, Nayá, já tinha dado verde, mas eu quero saber a resposta. Voltei, exatamente. Qual a resposta de hoje? Do que você faria? Que você estava no meio de hoje eu faria sim. Não, eu faria totalmente diferente, sem dúvida. Hoje eu vejo até as mães que eu tenho assim em volta que são bem aplicadas, assim, que fazem a comida hoje, tentam fazer. É muito difícil isso, tá? Eu vou falar isso aqui, mas é uma coisa muito difícil. Eu tentaria, com certeza, junto com meu maridão, trazer uma comida mais possível. Mas, claro, tem hora que não dá. Tem hora que não dizer não, mas equilibrada, como tudo precisa nessa vida, né? Mas eu acho que eu faria totalmente diferente. Eu espero, daqui uns 10 anos, que minha filha fala, os meus netos, eu esteja ali presente para poder ajudar. E comida de vó é tudo. Tem um gostinho de infância e um gostinho de tô em casa, tô tranquila, posso relaxar. E para a gente não estourar nosso tempo, vou terminar esse bate-bola e vou liberar agora para discussões em geral sobre o livro. Então, o que doeu para vocês? O que vocês pretendem levar agora para a vida? Como que esse livro tá pegando para vocês? Deixa eu começar então, já que a gente falou. O principal do livro para mim é a ideia da visão de túnel e de como os nossos recursos e nossas decisões acabam sendo afetados pelo que nós temos ou pela nossa percepção de que nós temos. Porque eu me identifiquei muito e quando ele falava sobre como as decisões eram focadas no curto prazo, como o planejamento futuro era afetado, como a sensação que você sentia também, quando ele falava das pessoas pobres, das pessoas ricas, você tinha menos recursos mentais para decidir e você via que suas decisões eram piores, você se esforçava, no meu caso, né, se esforçava para tomar decisões melhores e esse esforço, como ele comparava no livro, né, de você se esforçar para tomar melhores decisões no presente. Isso acaba acarretando suas decisões piores, você se esforçava mais e mais, perpetuava esse ciclo. Eu achei fantástico isso daí, não tinha percebido ela. Tanto que acho que no capítulo 6 ou 7 ele fala bota uma frase falando sobre erros médicos, não sei se é no 7 ou no 9, que erros são aceitáveis, mas que as pessoas se firam por causa desses erros, por causa dessa negligência, não é aceitável. É uma frase que eu vou levar para fora do livro. E é também as soluções de automatizar as decisões, que já vem também sempre mantido em debate de outros livros, de automatizar decisões, de você tentar preservar a sua força de decisão e força mental, tentar botar as decisões mais importantes do seu dia para o início,
para também preservar isso. Essas ideias são fantásticas. Para encerrar, eu termino o livro com a visão diferente sobre o esforço das pessoas, porque eu ainda tinha uma visão que, ainda um resquício de visão que o esforço bastava. E essa parte de você conseguir, vindo da própria experiência do autor, de você entender como o contexto afeta como você pensa e suas decisões, e quando você vai analisar, você tem que ter esse esforço de conseguir ter essa empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, para analisar como ela está fazendo aquilo, o que levou ela a fazer aquilo ali. Ela está fazendo o melhor que ela pode? É algo também que eu sempre estou ponderando nas próximas decisões após esse livro. Vou falar também. O livro, como eu disse no início, foi assim extremamente impactante. Eu acho que deveria ser, como eu falei, uma leitura obrigatória. Para mim, assim, foi soco no estômago mesmo. E eu gosto de livros assim, né, que te tira do comodismo, te faz repensar sobre as coisas. E realmente teve algumas partes lá dos capítulos que fiquei responsável, que falou até mesmo de um exemplo da NASA, quando estava fazendo um projeto de órbita para Marte, em que todos os engenheiros começaram a cumprir prazos. Então, cada um na sua função e cumprindo prazos ali, cumpriram os prazos. Só que a missão foi um fracasso. Por quê? Porque a medida que era em newtons estava em libras, que era britânica. Então, cada um que ficou responsável pelas suas determinadas funções não se comunicaram no final. Então, não, eles entraram no túnel, como ele diz, né? Ali da escassez, cumpriram os prazos, fizeram tudo bonitinho e concluíram a tarefa. Mas estavam ali só apagando o incêndio. Quantas vezes eu, como advogado, já não fiquei apagando o incêndio, cumprindo prazo fatal, protocolando, e às vezes poderia ter dado uma solução melhor para o meu cliente, olhando um todo, saindo um pouco da espiral do conflito e olhando, poxa, será que eu poderia, né, ter uma solução, um design de escassez mais interessante nesse caso? Com esse questionamento para mim. E uma outra questão também que trouxe é sobre a importância das folgas, né, a importância do descanso. Eu vi que vocês debateram outrora o livro A Sociedade do Cansaço, né? Então ele fala, estou fazendo esse link aqui, sobre a importância, né, de ter um nadismo funcional, fazer o nada funcionalmente falando. Eu acho que é importante. A gente prioriza muito, né, produtividade, tem que estar fazendo alguma coisa, tem que chegar o primeiro a sair, o primeiro a chegar no escritório, o último a sair, mas você descansar é produzir também. Então, essa folga que ele fala, né? Ter uma folga é importante também. Então, a gente trazer esse design da escassez para a nossa vida, para a gente melhorar tudo isso e olhar, finalizo a minha fala, no conceito que ele trouxe de banda larga mental. Né, de falar, da mesma forma que você no computador tem que ter uma banda larga legal para fazer download, upgrade, a gente tem que ter uma banda larga mental também para nossa atividade, para a gente comer bem, para a gente trabalhar bem, para a gente trabalhar com ideias inovadoras e tudo mais. Obrigado. Vi aqui o comentário da Gisele que a meta número 1 desse ano dela foi descansar, e eu me identifico tanto. E descansar sem se culpar, gente. Ainda tem isso. Que a coisa mais difícil é ficar de perna pro ar, e aí daqui a pouco vem a cabeça, você podia estar lavando uma louça, né? Você podia estar ainda ali ver um filme. Né? O negócio começa a blá, 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 blá. É um exercício muito difícil, muito diário. E também sobre descanso ainda, a gente precisa descansar porque a gente é humano, não precisa ser produtivo. Tipo, descanso não precisa ser produtivo. A gente não precisa descansar para ser mais produtivo depois, é só porque a gente precisa mesmo. Tava rolando uma conversinha, vou dar esse spoiler para vocês. Eu, a Lê, Thiago e Nayá, que a gente coordena o Clube do Livro, sobre livros que vão aparecer na votação, que daqui a pouco eu mostro para vocês, e que um deles é sobre trabalhar menos. E aí eu não cheguei a mandar para eles, mas eu sou muito do time que acha que todo mundo tem que trabalhar o mínimo possível para fazer as coisas que precisa fazer. Que é só isso que tu precisa. E eu fui dar uma olhadinha, tem vários estudos mostrando que o pessoal que trabalha no escritório, que é basicamente todo mundo aqui, trabalha das 8 horas que eles são pagos para trabalhar, trabalha em média 2 horas e 40 minutos. Então o resto do tempo tá ali fazendo coisas que não são as coisas que deixam ninguém feliz, que não são produtivas, que não nada. Então, entrar numa onda mais de entender realmente, pô, fazer minhas coisas e conseguir descansar depois é bem legal. E agora, últimos 2 minutos. Temos últimas falas, porque depois temos anúncios. Eu já tinha lido esse livro há um tempo, eu acho que ele é atemporal. Concordo com o Marcos que todo mundo deveria ler. Eu achei super legal o insight aí do Fer sobre esse ponto de vista sobre o esforço. Às vezes a gente tem
algum apontamento, um julgamento sobre outro, sobre não se esforçou o suficiente, e a gente se coloca nesse lugar também. Poxa, eu não me esforcei o suficiente. A gente está o tempo todo bugado por ser produtivo, e às vezes a gente está descansando, assistindo um filme em inglês, porque tem que treinar o inglês. E aí, e sair desse loop, né, desse túnel, e ter uma vida mais serena, sem achar que o dia tem que ter mais de 24 horas, que foi meu tema sobre o tempo, tem sido, eu acho que um tema muito complexo para todos nós, ainda que num contexto de Toastmaster, que quer muito se autodesenvolver, que eu penso que pessoas assim, a gente está buscando muito isso o tempo todo, a gente vai estar lá no leito pensando como é que eu melhoro. Então, a gente ter essa delicadeza mesmo com nós mesmos de pensar no nosso bem-estar também. Aí até para agir. Por isso que eu acredito muito na atividade física, porque talvez dê esse ponto sereno, assim, equilibrados, talvez seja muito difícil de ser, mas traz essa energia e um pouco desse ponto de se cuidar e tocar a vida com um pouco menos de cobrança. Eu estou meio na pegada do estoicismo, a gente podia trazer uma leitura sobre isso também. Talvez dar essa baixada de bola nos nossos pensamentos todos. E adorei esse tema, não peguei para falar. Volto para você aí, Lauri. Temos livros sobre estoicismo aqui na lista. Não dessa vez, mas eles têm nos livros sugeridos. Mas vocês precisam sugerir mais para poder chegar no top e conseguir ser votado. E também vou deixar aqui uma sugestão de um aplicativo de meditação brasileiro, então tudo em português, que chama Lojong. Mando para vocês depois. Que ele tem vários módulos, então tem módulo de mindfulness, tem módulo de introdução à meditação, para quem nunca fez. Comer consciente, que é o meu preferido, porque eu tenho um grande problema com comer doces demais. E tem um que é Introdução ao Estoicismo. Então, é muito legal. Ele é gratuito. Para acessar todas as funções, você precisa pagar, mas aí vocês veem. Eu acho que vale super a pena. É 100 e pouquinho o ano. Então, dá para fazer, dependendo. E aí, vou mostrar para vocês. O nosso próximo livro, que será o último livro do ano. O Design da Sua Vida, do Bill Burnett e Dave Evans. A gente vai se encontrar dia 3 de novembro para falar sobre ele. Mesmo bate-horário, mesmo bate-local, estaremos por aqui. Com esperança, o Marcos será nosso Toastmaster do dia. E o resto de vocês podem pedir. A gente já vai mandar divisões lá no grupo. Como esse vai ser nosso último, a gente vai votar os livros do semestre que vem. Esse daqui é o link que eu vou mandar para vocês. O livro que é mais votado, ele fica em janeiro, e aí depois fevereiro, até chegar em junho. Aí, quero dar chance para quem conhece qual que é o nome desses livros. Então, O Poder da Ação, Armas da Persuasão, Hábitos Atômicos, Mais Forte do que Nunca, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, Economia Donut, Trabalhe 4 horas por semana, é sobre isso que a gente estava conversando. Comunicar para liderar, O Andar do Bêbado, Para ler como um escritor, Como ler livros, Persuasão, A Ciência do Humor, Nação Dopamina, que tem tudo a ver com o livro de hoje, 7 Maneiras de Ser Feliz e Flow. Então, quem conhecer qualquer um desses livros, aproveite esse momento para fazer seu jabá, dizer por que as outras pessoas deviam votar nele e podem mandar lá no grupo também. Eu conheço o 4 Hours Work Week do Tim Ferriss. O Tim Ferriss é um cara sensacional. Assim, ele tem vários outros livros também sobre dietas, outras coisas, né? O livro em si, ele fala sobre a questão de pessoas, né, nômades e tal, é interessante, né? Assim, eu vi outros dessa lista aí que eu fiquei muito encantado em ler, que eu não li, mas o do Tim Ferriss eu já li, eu achei interessante. Depois, se vocês quiserem dar uma chance para ele também, fica a dica aí. Ó, esse daqui é um calhamaço, tá na minha fila. Eu acho que ele poderia ser, porque assim, já li resenhas muito boas sobre ele. Ah, não, desculpa, eu peguei o livro errado. Segue aí, Eu segue ia aí. te perguntar. Temos mais algum Não, eu jabá? tenho, Alguém mas conhece alguns livros? Você tem? eu peguei o errado, caramba. Nem sei onde é que ele tá. Mas de peraí. qual que você vai falar? Qual que é? Como ler livros. Ah, tá. Aqui, tá aqui, agora sim. Já ia pegar o meu para te ajudar. Esse Estava daqui. mais fácil meu. Mas Ele é já li muito muitas bom. resenhas boas dele. Não é Eu tão tenho- calhamaço igual o outro, acho que a gente podia ler, tá? Ele é uma leitura leve. Mas ele tem soluções realmente executáveis, execuíveis. Tem. E tem uns livros também que promete. Esse tem. Ele é um clássico, né? A Lê é meio contra a ajuda e eu entendo ela, eu também sou.
Mas é Mas isso bom. não é bem autoajuda, não, Ale. Não Não. não é bem. Eu já É comecei a bem, ler, né? Não ele é bem terminei ainda, não. didático. Ele é bem É. didático. Ah, fera, uai. Mas eu queria ler sobre persuasão. Eu vou dar prioridade para isso. Aqui, só para lembrar vocês escolhem 6 livros. Exatamente. 6. 6. Então, os 6 que vocês quiserem ler, mesmo que vocês já tenham lido, se vocês quiserem conversar sobre ele, tem que votar nele, senão a gente não lê e não fala. Então, vale esse lembrete. E aí, vamos deixar até sexta-feira agora, para no final de semana vocês já saberem o que que é. Aproveitar a Black Friday para poder comprar os livros. Obviamente, tudo que tiver disponível prateado, a gente Eu queria disponibiliza. falar do Thiago, Sete corta isso Maneiras de também. Ser Feliz, pode ser? Vou Sim. fazer aqui minha. Qual Parece ser assim o nome? uma Sete Qual? Maneiras de Ser Feliz, como viver de forma Ah, plena do Luke Ferry. É um filósofo, parece ser assim uma coisa bobinha, mas não é. Ele é um filósofo bem interessante, francês, e eu boto fé aí, tá bom? Fica aí meu voto. nossa, desmistificou, porque eu já estava assim, ah, não, gente. Já vem de novo. 7 maneiras, eu já estava assim. Valeu, Tudo Ná. tem também. Números, 7 maneiras, 5 maneiras. Ai, sim. Gente, eu Mas tô muito feliz com o Flow. Ai, esse daí É, eu Fiquei tenho que eu muita ganhei da curiosa. vontade. Gisele. Eu achei maravilhoso. Ela foi Top Pix Master. E aí eu ganhei e ela me mandou. E eu conhecia o Mihaly Csikszentmihalyi, conforme ela me pediu pra ler em voz alta. Sim. E é uma delicinha de livro que não é coisa coach. Ele tá só te contando como que teu cérebro consegue ser feliz sem ser por redes sociais e choques de dopamina. Então, é bem gostoso. É um livro que flui super bem. Vou deixar aqui ao votem nele. Ele parece um livro de autoajuda, mas ele é todo fundamentado com Anos de ciência. anos de ciência, exatamente. Ele é muito, muito Ele maravilhoso. Eu é, te falei ele que é eu li ele mais na pesado praia. do que ele parece. Você começa a ler, você acha que é um livro leve, daí você vai se enfiando no negócio. Ele é mais pesado do que Só parece. pedrada. Que legal, gente. Que elenco legal de livros. Arrasaram. Hum, Essa, então, essa, essa votação só nós fazemos no Booking ou a gente abre para os demais membros? Para a gente não, Eu mudar. não. joguei lá para o Todo pessoal mundo que entrar tá. aqui e votar também, né? Não Sim. sei se o pessoal vai aderir. Quase todo Brasília já tá no grupo. Pois Então, é, Brasília arrasando. é, Mas, de Brasília tá em peso. repente, se a gente divulga no nacional, estimula o pessoal a, olha que legal a leitura que a galera tá fazendo. A Sim. gente tem Boa. divulgado assim, vira e mexe, assim, mas de repente pode ser uma coisa mais intensa mesmo. Porque, assim, lembrando que você fundou esse Aletheia junto com como é que era o nome dela? Maria Fernanda? Maria Eduarda? Não lembro. E ele era nacional, né? A Ah, gente tem sim, várias pessoas, o Fernando, por exemplo, ele é do Rio, né, Fernando? E as pessoas, a gente está precisando de mais pessoas aí para poder ajudar, sim, sem era dúvida. sempre foi Sim. nacional, o pessoal que foi dizendo, não sabe se lá. Mas tem É. o Master, né, Caju. A gente podia, vou ver isso com o Trio Brasil, se eles Uhum. autorizam e tal, certamente, porque né, um TM que é um TM gosta de repertório, gente. E aí, para divulgar, e quem sabe 25, né? É um momento que a galera tá assim, não, ano que vem eu quero ler um livro por mês, pelo menos, rará. E aí a gente aproveita essa oportunidade. Eu acho que é um bom timing. Sim. E acho que a gente pode também tirar uma foto para mostrar quão feliz a gente é quando a gente tá aqui no Clube do Livro. É muito, eu adoro nossos papos. Sim. Vale mesmo sem ler. É muito massa. Exato! Débora e Luana vão ter coragem de aparecer aqui. Qualquer coisa, tem filtro, tá? O Zoom tem filtro de maquiagem, inclusive. Fernando já tinha aparecido, então é só reaparecer. Ai, outra foto bonita. Sim. Estão todos prontos? Olhando pro buraquinho da câmera. Em 3, 2, 1. Então, gente, Valeu, último gente. encontro do ano, mês que vem, 3 de novembro. Não faltem. Vai ser uma delícia pra gente fechar. E aí, votem. Votem tudo que vocês quiserem votar. Não vale votar mais de uma vez, tá? E aí, no sábado, a gente solta todos os livros que a gente vai ler ano que vem pra vocês poderem se organizar. Pessoal que foi pela primeira vez hoje, muito obrigada. Muito bom ver as carinhas de vocês por aqui. E a gente se vê. Legal, os resumos. Boa semana, gente. Boa semana, Tchau, divirtam-se. gente. Semana toda.